Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse é o nosso primeiro serviço. Não é serviço. Hoje Não, nós não é estamos serviço. aqui com Conhecendo, Hoje é o nosso primeiro conhecendo e vivendo mais a palavra de Deus no ano de de 2023. 2023. Tá comprido, por isso que tá confuso aqui. Então, em nome de Jesus, que você possa estar com a gente aí, conhecendo mais Amém. dessa palavra e vivendo mais dessa palavra. E vamos começar esse ano, começar bem, para a gente poder continuar cada vez melhor. Então, a cada dia que nós escutamos da palavra, a cada dia que Deus nos dá uma palavra, é a palavra viva. Ele quer que possamos viver mais e mais a cada dia. Então, agora já tem 2023 anos de chance para a gente viver melhor. Olha só que bênção. E entra com a gente também aqui na radiovineyard.net, uma rádio por internet, que você entra no site e você já tem um sinalzinho lá em cima para você clicar e poder ouvir louvores, palavra de exortação, que nós possamos estar mais unidos no Senhor. Então, a cada música que toca, você vai ver aí em cima o nome da música, para que possamos estar nos edificando. Cada dia melhor do que ontem e ainda menos do que amanhã. Então, faça também o seu pedido de oração, porque nós aqui somos o corpo de Cristo. Nós estamos aqui um apoiando ao outro para que a palavra de Deus possa chegar até os confins da terra. Então, se você tem algum problema, se você tem alguma alegria para agradecer, também faça o seu pedido e nós aqui junto na Rádio Vineyard vamos estar orando pelos seus pedidos. Então, se você quer, escreva, coloque aí no seu link aí da rádio. Então, entre em contato conosco também em muitas das redes sociais, de Facebook, Instagram. Não tem desculpa de falar que eu não tenho como me contactar com vocês. Muito pelo contrário, seja muito bem-vindo e estamos juntos conectados no amor de Cristo. E aí, também pedimos a sua ajuda. Então, venha também colaborar com este ministério, porque é um ministério que é para somar pessoas, para que possamos levar a palavra de Deus a todos os povos, línguas e nações, e podemos ajudar a levar a palavra que vai mudar vidas. Então, contribua com o seu trabalho, com as suas ideias, com a sua vontade, com as suas orações. Fale conosco, participe. É um ministério para todos poderem participar. E nós já começamos o ano louvando a Deus, porque a coisa já está andando e logo, logo, em nome de Jesus, nós já vamos estar aí com nosso objetivo esse ano é chegar numa rádio FM para que pessoas possam escutar a palavra de Deus onde quer que estejam. E pessoas já têm colaborado muito com os microfones, com mesa, né, com os fones, aí devagarzinho nós estamos chegando, mas olha, com urgência, porque Jesus está aí às portas, já está chegando, nós já vemos os sinais e muito bem alto, em bom som, para que estejamos prontos, porque Jesus está chegando. Você está pronto? Pois é, essa é uma pergunta que só você pode responder, mais ninguém. Então, nós não temos aqui a menor intenção de que você nos responda ou nós possamos te julgar pela tua resposta. Não, isso aí é algo particular seu com Deus. O Senhor nos traz um estudo hoje, como sempre, bastante interessante, né? Uhum. Como seres humanos, nós temos desejos, temos vontades, e como cristãos não é diferente. Mas existe uma diferença entre desejo e tentação. E a palavra que o Senhor nos traz hoje é a respeito de como vencermos as tentações. Como que eu vou vencer a tentação? Como é que eu tenho que me portar? Como é que eu tenho que atuar? Como é que eu tenho que proceder para vencer a tentação? Bom, em primeiro lugar, nós temos que classificar, ou temos que definir o que é desejo. Desejo é o ato de desejar. Isso aí é dicionário, né? Então você pode consultar lá o Aurélio, você vai ver que vai estar escrito isso aí, né? É o ato de desejar,
coisa que se deseja, coisa que se quer ter. Desejo é conseguir, alcançar, ter vontade de alguma coisa, ter aspiração. Ah, eu desejo um dia ir visitar o pastor Darcy. Né? Pode vir, né? Sim, muito Pode vir, vai bem-vindas. ser muito bem-vindo. Agora, nós queremos falar de tentação. O que é uma tentação? A tentação é o ato ou o efeito de tentar. É o movimento interior que nos instiga a fazer o mal. Essa é uma definição que não é uma definição cristã, é uma definição de estudiosos, é uma definição de um dicionário. Tentação é o apetite, o desejo violento de fazer o mal. Bom, já que nós já definimos, né, o que é desejo, o que é tentação, muitas vezes nós nos confundimos, né? Quando a gente muitas vezes a gente brinca com o irmão falando assim, esse atentado aí. O atentado é quem pratica a tentação e quem é e a tentação vem de Satanás. Então, nós temos que tomar cuidado, porque existem alguns jargões que a gente usa sem conhecer, né, sem fazer análise sintática da palavra, e aí a gente acaba metendo o pé pelas mãos. Né? Então, é muito importante. Existe uma diferença grande entre desejo e tentação. Bom, passamos por tentações, né? Nós passamos por tentações, somos tentados por Satanás todos os dias, né? Constantemente passamos por muitas tentações. O apóstolo Paulo diversas vezes alertou para o fato de que Satanás está sempre lançando ciladas contra as nossas vidas. Por outro lado, na própria Bíblia temos exemplos de como devemos nos comportar diante de tais tentações. Um desses exemplos é a tentação de Jesus, onde nós vamos nos basear hoje. E tem aí alguns textos para sua reflexão, para que você possa estudar aí, isso aí é liçãozinha de casa, né? Então você anote aí e verifica na tua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, Mateus capítulo 1, versículos 12 e 13, e Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Nós vemos aqui que o próprio Filho de Deus ele foi tentado. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esse era o plano de Deus, né? Que Jesus fosse tentado. Por quê? Porque Jesus ele veio como homem. Então ele tinha que mostrar para você e para mim que se ele consegue, você e eu conseguimos. Mas Jesus, o que ele fez? Ele suportou as tentações. E o que ele nos ensina é que nós podemos também. Pastor, mas é muito difícil. Pois é, querido. É difícil quando você e eu tentamos na nossa força. É difícil você e eu quando nós queremos fazer no nosso conhecimento e na nossa estratégia. Mas quando nós estamos ou somos guiados pelo Espírito Santo, nós conseguimos. Pastor, mas ainda é difícil. Ainda é difícil, mas nós conseguimos. Só depende única e exclusivamente de você e de mim. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Nós vemos que o Espírito do Senhor levou Jesus para ser tentado. E aí a gente vai ver como é que aconteceu essa tentação. Perceba que Satanás usou a fraqueza da carne como primeira tentativa.
né? Jesus estava de jejum 40 dias e 40 noites. Então, Satanás usou, pois ele sabia que Jesus estava fisicamente debilitado após o período de jejum. Em outras palavras, o que ele disse foi o seguinte: é justo o Filho de Deus passar fome. Satanás, ele busca a nossa fraqueza, ele busca a nossa debilidade, né? Então, o apóstolo Paulo, ele falava, quando estou fraco, aí que estou forte, né? Porque a fortaleza dele estava no Senhor. Então, ele buscava no Senhor. Então, Satanás, quando ele foi tentar a Jesus, ele foi na debilidade de Jesus. Muitas vezes a gente faz jejum, e nós fazemos jejum não direto, a gente faz um jejum de, a gente se abstém de algumas coisas, né? E ainda assim é difícil. Quando faz jejum direto, a gente consegue fazer jejum de um dia, né? Chega no final do dia, você está morrendo, caindo pelas tabelas, parece que aquele dia é o dia em que todo mundo vai te oferecer para pagar almoço, pagar janta, pagar café. É um dia terrível. Então, na verdade, o diabo ele vai sempre estar buscando a nossa debilidade, a nossa fraqueza. E a gente vê aqui que Jesus responde a Satanás. E essa resposta tem que estar na ponta da nossa língua. E Jesus fala lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele venceu o tentador com a resposta. Com a resposta onde? A resposta da palavra. Nem só de pão viverá o homem. Jesus não perdeu tempo discutindo ou debatendo com Satanás. Jesus apenas usou a Escritura, a palavra de Deus. Ele citou o trecho lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Nem só de pão viverá o homem. Ele simplesmente fez isso. Diante dessa resposta, Satanás percebeu que a coisa não ia ficar muito fácil lá com Jesus, né? Que Cristo havia usado a palavra e também tentou usá-la contra o próprio Jesus. Veja o que ele falou lá em Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, ele usou a palavra. O que Satanás fez nada mais é do que algo muito comum dentro de algumas igrejas nos dias de hoje, o chamado espetáculo da fé, onde a pessoa convida, olha, vem aqui que você vai receber o milagre. Quando a escritura é distorcida para que doutrinas de demônios possam ser ensinadas ao povo. Isso são doutrinas de demônios quando a gente distorce ou quando a gente usa meias palavras. E, infelizmente, muitos homens intitulados pastores têm a mesma estratégia que Satanás teve. Muitos pregam versículos e pegam esses versículos isoladamente e fazem pretextos, construindo ensinamentos contrários à palavra, com o objetivo de colocar o homem no centro de tudo e Deus como um mero mordomo, como um mero coadjuvante. Quando você encontrar alguém distorcendo a escritura, você já sabe com quem ele aprendeu. Quem faz isso é Satanás. Satanás, ele faz a tentação, né? Ele traz a tentação. Satanás queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo. Ele estava tentando
substituir a confiança por um teste, lançando dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Acredite, ele estava usando a Bíblia contra Jesus. Basicamente, o objetivo dele era forçar Jesus a tentar contra o próprio Deus. Quantas vezes já não escutamos palavras parecidas? Não é difícil encontrar alguém falando: se eu sou homem de Deus, Deus irá fazer isso. Como se colocasse Deus na parede, né? Colocasse Deus na parede, né? Como dizemos isso, isso não passa de um espetáculo de fé. Não devemos confiar que nosso Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que você e eu precisamos. Não devemos cair em práticas que tentam obrigar a Deus a fazer o que nós queremos. Porque, na verdade, ele não vai fazer. Não, pastor, mas eu sou filho de Deus. Aleluia, você é filho de Deus e ele quer o melhor para você. Mas ele não vai fazer aquilo que você deseja para se aparecer, para se mostrar, para que você esteja orgulhoso de você, porque você é o filho dele. Quantas vezes você pediu alguma coisa para o teu pai não fez? E Deus não é diferente, querido. Deus não é diferente. E a gente vê aqui a resposta de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a resposta de Jesus, na verdade, é uma aula de hermenêutica, né? Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ainda não estando satisfeito, Satanás faz uma terceira tentativa. Ele não estava satisfeito, né, de tudo que Jesus já tinha dito para ele. Ele faz uma terceira tentativa, aqui em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, essa tentativa final foi um pouco diferente. O que Satanás propôs a Jesus foi algo que chamamos de apostasia. Apostasia é fazer com alguém que renuncia ou abandona a sua crença em Deus. E o que ele queria, Satanás, era que Jesus fizesse isso. Ele queria que Jesus abandonasse a Deus, que Jesus deixasse esse Deus de lado. No mesmo instante, Jesus repreendeu a Satanás e venceu aquela tentação no deserto. E como é que ele venceu a Satanás? Está aqui em Mateus capítulo 4, versículos 10 e 11. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vieram anjos e o serviram. Jesus estava onde? Firmado na palavra. Quando você e eu estamos firmados na palavra, o inferno ele não tem poder. Jesus estava cheio de fé, cheio de convicção nesse Deus que ele cria. Se você e eu temos esta fé, se você e eu temos essa convicção, o inferno não tem poder sobre a nossa vida. O diabo pode se levantar, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, é o que fala Davi lá no Salmo 91. Quando você e eu estamos firmados na palavra, nós não estamos com distorções da palavra, não estamos procurando atalhos na palavra. Quando nós vivemos a palavra, o diabo ele não tem poder. Ah, pastor, mas é difícil. Pois é, querido. É difícil para aquele que quer
confiar somente no seu braço, somente na sua intelectualidade, somente na sua estratégia. Deixa o Senhor lutar por você. Tenha fé. Creia que esse Deus, ele pode mais na tua vida. E aí nós vamos estar vencendo as tentações, cada uma delas. O que podemos aprender nesse breve estudo sobre a tentação de Jesus? Que Satanás, ele é o tentador. É ele que tenta, né? Que Satanás, ele jamais vai desistir. Se com Jesus ele não desistiu, ele jamais vai desistir. Ele não desistiu. O que foi que aconteceu com Jesus? Jesus, em autoridade, disse: para trás de mim, Satanás, sai daqui. Aqui não é o teu lugar. Uma coisa que a gente não pode é subestimar Satanás. Ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra melhor que eu e você. Então nós temos que estar bem firmados nessa palavra, sabendo que somente Ele, somente a palavra, somente Deus e Jesus nos dando essa autoridade, a gente vai poder vencer. O diabo sempre vai distorcer a palavra. Então, se você ouvir algum pregador, algum pastor, o que seja, algum líder, né, distorcendo a palavra, saiba que ele está sendo usado pelo diabo. Ô, pastor, por favor, isso vai acontecer? Vai. E isso tem acontecido aos montes. Nós devemos aprender, nesse estudo, que Deus é soberano. Que Deus é soberano e Ele deve ser soberano sobre a nossa vida. Como nós falamos no estudo passado, né? O Ano Novo, Vida Nova, nós falamos sobre Deus estar acima de todas as coisas. Ele é soberano. Deus é tremendo. Deus, ele é único, não existe substituto. Ah, porque de repente... Não precisa ajudar Deus, nem você nem eu. Nós precisamos, sim, estar dispostos a fazer o que Deus nos pede. Só o que Ele nos pede, nada mais, nada menos. Só o que Ele nos pede. Sabendo que Deus é único, que Deus conhece você e eu. Ele conhece você e eu nas entranhas, Ele conhece você e eu no íntimo. A palavra não chegou na tua boca e Ele já sabe o que você e eu vamos falar. Nós temos que, mesmo em tentação, mesmo que a gente esteja sendo tentado, nosso louvor tem que ser a Deus. Mesmo na tentação, nossa adoração tem que ser a Deus. E mesmo na tentação, nossa dedicação deve ser sempre a Deus. Não troque. Eu estava vendo essa semana, alguém mandou um texto, uma frasezinha dizendo assim: olha, não troque as riquezas, não, as riquezas do céu, exatamente, as riquezas do céu, a riqueza da eternidade, pelas migalhas do mundo. E muitas vezes nós temos trocado as riquezas da eternidade porque a gente quer ficar com as migalhas do mundo. Então, fique firme, conheça mais a palavra e, principalmente, viva mais da palavra. Que realmente o Espírito Santo possa ter liberdade nas nossas vidas, para que a gente deixe de lado o nosso velho homem, deixe de lado a nossa velha natureza e comece a ser transformado. Esse processo de transformação, ele tem data para começar, mas ele não tem data para acabar. Então, que você e eu possamos ser transformados através dessa palavra. Amém? Nos vemos na próxima quinta-feira, quando o Senhor vai nos dar uma nova palavra, um novo tema, né, para que a gente possa estudar junto aqui. Lembramos você que nós tivemos reunião de oração ontem, né? Esse aqui é o nosso quadro de oração, essa aqui é a nossa sala de guerra, né? Nosso quarto de guerra, e nós oramos ontem. Você que não participou, sinto, mas aqui, todos os pedidos que estão chegando para nós,
Os pedidos chegam através do link da rádio, através das redes sociais, através do nosso WhatsApp. Então, a gente tem sempre colocado, nós temos aqui um caderninho que fica aqui do lado. Se você manda pelo WhatsApp, a gente já anota aqui e já prega lá, e nós oramos todos os dias. E ontem foi a nossa reunião mensal de oração. Ontem foi em português e anteontem foi em espanhol. Então, nós estamos aí orando, e as pessoas que estão entrando com a gente, se você não entrou dessa vez, venha para o próximo mês. Próximo mês vai ser no dia 1º de fevereiro, a reunião em espanhol, em português, e 7 de fevereiro a reunião em espanhol. Então, é sempre a primeira quarta-feira de cada mês, a gente está aqui orando em nome de Jesus. Amém? Nos vemos, né? Nós tivemos também a Santa Ceia no domingo passado, né? Tivemos a presença de um irmão nosso lá da Flórida, que esteve aqui com a gente, ele participou com a gente, foi uma grande bênção. Então, em nome de Jesus, no próximo domingo, a gente vai ter o nosso serviço, nosso culto da família, né? O nosso culto da família. De vez em quando as estações se interferem aqui, né? Português com espanhol, mas a gente vai levando aí, tá bom? E a gente espera você. Vem com a gente. Tenha um final de semana maravilhoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.